Fala, galera! Beleza? Vou dar aquele meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai bater um papo sobre cinema, mas daqui a pouquinho eu apresento o nosso convidado de hoje. E vou dar primeiro aquele meu bom dia, boa tarde, boa noite para meus parceiros de voo. Lá de São Bernardo, Paulo Eduardo. Tudo bem aí, Paulinho? Olá, Serginho. Sempre bom estar com vocês. Marinho, meu parceiro. Bora voar. Bora voar. E lá de São Paulo, lá da fazenda dele lá, que tá cuidando do gado, o maestro Marinho Bofa vai dar o olá. Fala, Serginho, querido. Paulinho Eduardo, querido, como é que vocês estão? Beleza? Cidade maravilhosa, como é que tá aí, Serginho? Muito calor? Que isso? Que isso? Tá calor, não. Não, né? Só um pouquinho, né? Aqui em São Paulo a gente tá derretendo, imagina aí. Nossa, aqui o maçarico tá ligado. O homem não quer desligar o maçarico esse ano, não. Mas diz que isso é bom pro Covid, né? Diz que Covid morre no calor, então estamos torcendo. Vamos nessa. Vamos lá. Então vamos... Gente, agora vamos falar sério. Vou apresentar aqui Tô super feliz, quer dizer, nós estamos super felizes porque a gente hoje está falando sobre cinema novamente. E nada mais bacana do que a gente estar hoje com um convidado que é uma referência no meio. A gente já teve, só para recapitular, a gente já teve a produtora Paula Barreto, a gente já teve a roteirista Flávia Orlando, a gente já teve o diretor de cena Marcelo Galvão, a gente já teve o diretor de fotografia amigaço Nonato Estrela, e agora nada mais justo que a gente trazer um diretor de arte que é referência. É daqueles caras que quando você fala em cinema e direção de arte, é o primeiro nome que vem na cabeça. Não tem como você não pensar em Marcos Flaxman. E hoje ele veio voar com a gente. Ele vai falar um pouquinho dele agora, aí, dando a boa tarde dele, e depois a gente vai, bater papo. Flaxman, brigadaço. Brigadaço. Obrigado a vocês pelo convite. Eu quero me apresentar dizendo que eu faço cinema. Nós vamos conversar muito sobre cinema, provavelmente muito mesmo, mas eu venho do teatro. Então, na verdade, eu considero isso, porque essas considerações eu tenho hoje. Como é que eu fiz essas considerações? Foi quando eu encontrei turmas jovens. Nós fizemos um curso na ABC, que é a Associação Brasileira de Cinematografia, que é dirigida pelo meu querido amigo Afonso Beato, e nós fizemos cursos que eram presenciais, nas Casas Casadas, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mas que acabaram se tornando cursos online. E depois nós filmamos com os alunos presencialmente e tal. Então, eu, quando fazia uma abertura do que era o nosso trabalho, eu dizia que o nosso trabalho... As mães sempre perguntam, quando eu era mais jovem, estava fazendo e trabalhava muito com cenografia de teatro. Eu trabalhei a minha vida inteira muito, tive muito trabalho, felizmente, né? E aí, quando perguntava para você, o que você deve estudar? O meu filho quer fazer cenografia, quer fazer esse negócio. O que ele estuda? Porque hoje existem cursos de cenografia específicos, de direção de arte, inclusive, em universidades, oferecem cursos para todo quanto é lado. Você entra na internet, tem 200 cursos. Nessa época não existia nada, nenhuma referência. Existia uma referência na carta profissional do arquiteto que uma das funções que ele era autorizado a fazer era a cenografia, mas isso é muito pouco, né? E eu cheguei na arquitetura depois da cenografia, eu cheguei na arquitetura depois do teatro, porque eu tive um fascínio absolutamente inexplicável, a grande coisa inexplicável na minha vida, porque eu não conhecia ninguém que fazia teatro. Na minha família não havia ninguém que tivesse nem passado em porta de teatro. Portanto, o teatro era uma coisa alheia à minha cultura de quando eu tinha 14 anos, né? 15 anos. E eu tive uma sei lá o quê, uma atração fatal pelo teatro. Comecei por aí, isso não queria dizer que eu estava fadado a viver esta paixão trágica durante a minha vida inteira, mas foi o que acabou acontecendo. Eu, depois disso, fui fazer arquitetura, acabei no teatro, fiz muitas coisas. Eu sou conhecido como diretor de arte no teatro e no cinema, mas eu dirigi teatro, fiz alguns espetáculos importantes, e não dirigi cinema, nunca dirigi cinema por causa de preguiça. A gente pode até conversar sobre isso depois.
Dá preguiça. Quando você pensa, dá muita preguiça. Muitos amigos meus são diretores e eu acho que o grande desafio é vencer a preguiça mesmo, porque a responsabilidade está ligada ao gozo de fazer, ao prazer de fazer, né? A ansiedade de você ter a responsabilidade de criar uma coisa que não existe, porque quando a gente faz um espetáculo de teatro ou um filme, você está fazendo uma coisa que não existia antes de você fazer. E isso, daí a dificuldade de conseguir, inclusive, quem financie, quem banque essa atividade, né? Porque aí você comprou uma coisa, você entrar numa loja, o cara fala, ó, tem essa TV aqui, são 55 polegadas, de LED e tal, é ponto a ponto, que é iluminado, dá um efeito tal. Ou tem essa outra, liga, o cara olha e pergunta para a mulher e tal. Outra coisa é você chegar com um monte de folha de papel para um produtor e dizer, olha, esse é um produto que eu vou fazer, mas vai custar, se custava, né? Já custou em torno de 5 milhões de reais, que já não é pouco, um investimento razoável, e eu quero filmar. E aí o cara ele pode dizer sim ou pode dizer não. E tem caras que vivem disso, vivem de dizer sim, porque se eles não dizem sim, eles não têm o produto deles também. Eles trabalham com esse produto, né? Então, essa viagenzinha eu comecei muito cedo, depois fui para a faculdade de arquitetura, o que não fez com que eu parasse de trabalhar em teatro. E quando aluno da faculdade, eu ganhei um prêmio que eu não sabia que existia, porque todo mundo sabia, todo mundo fazia teatro sabia que existia esse prêmio. Eu não sabia, porque eu não conhecia ninguém de teatro. Então, foi o primeiro espetáculo profissional que eu desenhei, e ganhei um prêmio da Air France, que era um prêmio, uma espécie de Oscar do teatro, e que dava uma viagem a Paris pela Air France, quer dizer, não era um prêmio ruim. Espetacular. E eu, como estava na faculdade, peguei esse aviso do prêmio, né, esse comunicado do prêmio, e fui negociar umas bolsas e me mandei. Me mandei bem garoto ainda. E antes de me mandar, eu entrei para o cinema e fiz um filme que fui ver 6 anos depois. Tive de tomar coragem. Fui na casa da minha cunhada da época, que era a Márcia Rodrigues, que era a garota de Ipanema, que era a protagonista, né? Ela tinha 17 anos quando eu conheci. Ela casou com meu irmão depois, mais tarde. Mas a Márcia, Garota de Ipanema, foi um filme que eu fui convidado irresponsavelmente pelo Leon Hirschman, que era o Leon Hirschman, simplesmente, né? Depois ficou um querido amigo. Bom, em suma, a história vai embora. É uma história longa, porque é uma história de 50... Eu faço isso há 55 anos. A primeira coisa que me chama a atenção é um termo que eu nunca tinha ouvido falar, justamente essa coisa, arquitetura cênica. Né? Dentro da minha ignorância, né? Porque eu sou um cara que eu gosto muito de arquitetura. Eu, quando também fui fazer faculdade de música em São Paulo, chegou naquela época de vestibular, eu optei arquitetura no Mackenzie, com segunda opção para matemática ou filosofia na USP, vai vendo, sou maestro, quer dizer, está tudo certo. Mas a arquitetura é uma coisa que até hoje eu gosto muito de arquitetura. E pesquisando realmente, fui lá estudar sobre o Marcos, né? E eu vi pela primeira vez essa coisa de arquitetura cênica. Fala um pouquinho disso para a gente, porque assim como eu, deve ter um montão de gente que não tem ideia do que vem a ser isso. Isso é uma denominação, né? Quer dizer, na verdade, eu sei onde é que você viu isso. E você viu isso de cara, porque quando eu fui para Paris e pedi essa bolsa, bolsa de quê? Lá também não tinha escola de cenografia. Eu pedi a bolsa de quê? De costura, de música. Música é uma imensa frustração na minha vida. Eu, se tivesse ido para a música, eventualmente eu estaria mais próximo da minha família, porque o melhor amigo do meu pai era um grande viola, e ele fazia parte de um quarteto de viola do Morelenbaum, era um dos Sim. pai. Morelenbaum não, já Sim, o Henrique. Era um maestro maravilhoso, eu fiz ópera com ele no teatro. Nossa. Mas então era um quarteto de altíssima qualidade na minha família. Ele não era familiar, mas ele era meu tio. Né? Eu era meu tio, amigo do meu pai. Meu pai era muito jovem, né? Eles eram muito jovens. E também, pelo lado da minha mãe, o Marcos
Katz. O filho dele tem um outro nome, eu não me lembro, mas é um maestro. Ele é um maestro dos Estados Unidos, é um maestro há anos. Eu tenho mais que o seguinte. A arquitetura cênica, respondendo essa pergunta, é o seguinte. Você tem um prédio teatral, digamos. Para abrir mão do prédio, para não fixar no prédio, por exemplo, nós achamos um galpão abandonado, um galpão altão. Pronto. Dentro desse espaço, você pode criar, se você quer fazer um teatro ou um espaço de convivência cênica, que inclui a música, inclusive, pode incluir a música, porque a ópera, na ópera, essa parte visual e essa parte teatral é terciária, não digo nem que é secundária. Em primeiro lugar, é um espetáculo de bel canto, então tem as pessoas que vão para a torrinha e olham para o teto, não olham nem para o palco, são os turistas, né, da ópera. Tem um segundo nível, que é a música, a orquestra, a musicalidade, né, aquela coisa. Eu adoro ópera. A ópera é um mergulho espetacular. Quem tem preconceito é um preconceito contra você mesmo. Né? Eu acho. Quem é que vai se incomodar se você vai ou não à ópera? Só você mesmo que está perdendo. Exatamente. Mas ninguém, eu estou cagando. Claro. Bom, então nós entramos nesse galpão e a gente pode estabelecer as seguintes relações. Primeira coisa que é importante, se o espetáculo e o público estão sob o mesmo teto. Aí se diz, pô, esse cara é maluco, não sou maluco, vou explicar. Quando você entra numa sala de ópera, um teatro à italiana, e um dos exemplos é o magnífico Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o grande Teatro Municipal de São Paulo. Lindo. Tem um teatro em Salvador maravilhoso, projeto de um arquiteto que é um amigo meu, Divina Foniar. Em suma, essa relação à italiana, que a gente chama, que é o teatro tradicional, que eu não incluo no teatro tradicional os teatros de shopping. O teatro de shopping é uma loja dividida em dois. De um lado fica o espectador e do outro lado fica o espetáculo, né? O que é uma maneira de fazer. Eu já fiz em lojas desse tipo, lá em que eram maiores, já tinham um pé direito maior, eram lojas já previstas para fazer espaços teatrais, em que a gente fez arenas circulares, arenas semicirculares, mas você está sob o mesmo teto. Quer dizer, no teatro de arena, por exemplo, você está próximo ao ator, você fica do lado. Eu cansei de tomar cusparada, chuvarada. Hoje em dia seriam... Ainda bem que é interditado, fecharam os teatros, porque era uma chuva. O Vianinha, então, que era um ator maravilhoso, do Opinião aqui no Rio, esses caras entravam em cena naqueles espetáculos viscerais, né, revolucionários dos anos 70, e você ficava do lado do cara, o cara ficava te cuspindo o tempo todo. Quer dizer, isso é uma relação. E o que você vê, além do plano do ator que está do seu lado? Você vê as outras pessoas, as outras presenças, uma plateia que fica um pouco mais afastada do outro lado, em que as pessoas estão olhando para o mesmo objeto do seu olhar. E aí você vê a reação, você compartilha com a pessoa que está do outro lado, que você não conhece, que é público de teatro, que entrou lá como você entrou, você compartilha tudo, você compartilha as surpresas, as emoções, tudo. É um fundo cenográfico espetacular. Já pensou isso para o cinema também? O cinema já explorou muito isso, né? Então, isso é uma das maneiras de você fazer. A outra maneira, eu vou só contar duas, não se espantem, não fiquem nervosos. A segunda maneira seria fazer o seguinte, seria você, de um lado, fazer a mesma coisa do Teatro Shopping. De um lado, você faz uma caixa cênica. Esta caixa cênica não tem teto, porque você aproveita a altura para a mecânica cênica. Então, você tem mecânica cênica, né? E a mecânica cênica que vem lá, é uma herança do século XVII. As pessoas... Né? É uma herança que vem, na verdade, de antes de Cristo. O teatro, só para lembrar vocês, o teatro que nós conhecemos bem, não que nós não conhecemos, nós conhecemos mais ou menos, que é coisa de... O teatro que nós conhecemos bem, o grego, por exemplo, que dá toda a nomenclatura da psicanálise, todo mundo sabe, fala complexo de Édipo, sim, complexo de Édipo.
Então, todo mundo sabe o que é. Então, o teatro grego tem 3.000 anos. Ele tem 1.000 anos a mais do que o nascimento do Cristo, que é outro evento, que é um marco, que é marco calendário. Inclusive, o teatro grego não tem calendário, não marcou no calendário, mas é de 3.000 anos atrás. Então, você tem uma caixa cênica e o público está sentado todo diante da caixa cênica e está está vendo um espetáculo que é dentro de uma caixa mágica. Então, existem 2 tetos. O teto do público até a boca de cena e a boca de cena. Isso, de uma certa maneira, inspirou as salas de cinema, que todo mundo também... Sim. Você não pode falar com a pessoa do lado, não é uma sala de espera, não é uma sala de convívio. Se você fala se você cochicha do lado, você atrapalha as pessoas. Não pode nem comer bala. Se você desembrulha um drops... Porra! Você causa um tremor dentro do cinema, entendeu? E, de uma certa maneira, esta foi a origem da postura do cinema. O cinema é diferente. Vamos falar de cinema agora. Eu queria fazer essa... Eu adoro teatro, eu tenho uma paixão pelo teatro e eu nego minhas origens. Só isso. Por isso essa introdução. Que lindo! Mas Flaxman, aqui a gente vai falar de arte e cultura, cinema é tudo. Cinema, teatro, que vier, tá vindo, bem-vindo. Pode mandar. Tem 2 situações que o Marcos falou que eu até anotei aqui. Uma delas era essa. A paixão pelo teatro é maior do que a paixão pelo cinema. Então, mas, na verdade, os meninos sempre brincam comigo, que eles falam, você desenterra uns negócios. Eu gosto de ouvir história. E eu sou professor, eu gosto de pesquisar, né? Tanto que a primeira coisa que eu anotei aqui foi: o diretor de arte é um pesquisador nato? Acho que você já respondeu antes da gente começar a gravar, né? Que o trabalho do diretor de arte ele envolve muita pesquisa. Mas eu queria que você contasse uma história para a gente, que eu vi em algum lugar, de um cenógrafo, se é que eu não estou enganado, e aí você, por favor, me corrija, o Ken Adam, que é um cara que eu sei que você conhece. Ele fez 7 filmes do 007 e 2 do Stanley Kubrick. E esse cara tem 2 situações aí, que essas são as situações que eu gostaria que você contasse, porque eu vi em algum lugar você falando que o negócio começa a ficar bom quando aquele cenário se torna verdade. E aí tem a história do Ken Adam no filme do Stanley Kubrick, que é o cenário do cofre do Fort Knox, e o Ronald Reagan, quando foi presidente, que queria conhecer a sala de guerra do Pentágono. Essa história é boa. Essa história eu ouvi. O meu filho me deu, ano passado, um livro maravilhoso do Ken Adams, que foi um grande designer. E era um grande designer que prova várias coisas. Primeiro, só para não deixar uma coisa em branco, eu vou responder uma pergunta que eu fiz lá da mãe do aluno, que é o que deve estudar, né? Eu acho que a matéria que é mais ligada ao cinema e ao teatro, no meu caso, que me permite a ousadia de tentar inventar outros mundos, que é sempre ficção. Eu só trabalho com ficção. Eu não trabalho com reportagem, não trabalho com happening, eu trabalho com ficção mesmo. E a ficção, portanto, a ficção é baseada na dramaturgia. Então, essa é a ligação. O que me levou para o cinema foi a dramaturgia. Não foi a fotografia, não foi a combinação de cores, não foi nada disso. Isso não tem a menor importância. O que tem importância é a dramaturgia. E eu levei isso para a minha vida profissional, que foi muito pesada, quer dizer, uma pesada, foi ótima, mas eu fiz de tudo. Eu fiz ópera, eu fiz teatro dramático, eu fiz teatro de comédia, eu fiz musical no teatro, eu fiz, só não fiz musical no cinema ainda. E fiz muitos filmes, desde comédias românticas, digamos assim, como filmes importantes, filmes pesados, produções grandes, inglesa. Trabalhei numa produção que, na época, isso já tem uns 40 anos, 30 anos, custou $40 milhões, uma produção de 40 milhões, aqui, dirigida pelo John Boorman. E trabalhei também com outras pessoas, diretores importantes aqui no Brasil também, que vieram para cá. E trabalhei fora do Brasil, trabalhei na Itália, trabalhei na França, trabalhei em Portugal, trabalhei na Hungria,
trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei em Nova York, trabalhei em Los Angeles, em suma. Trabalhei bastante. E respondendo uma pergunta que foi colocada, eu não vou parar de falar, não fiquem tensos. Não, fica... Fica aí, Lex, está ótimo. Vai em frente. Eu estava falando de quê? Uma pergunta que foi feita pela mãe de um aluno. A pergunta era para a matéria, essa eu já respondi, é a dramaturgia. A outra é a do Ken Adams. O Ken Adams. A história do Ken Adams é a seguinte. Contam que ele, quando fez... pegou o script do filme e tinha lá, sala... cofre do Pentágono, era uma sala secreta, uma sala de acesso absolutamente restrito, e que vários cineastas escreveram um roteiro nos Estados Unidos e queriam filmar lá, e fizeram o périplo que a gente faz, que a produção normalmente é que faz. Você vai, manda uma carta, e contacta o responsável, tenta ter acesso, tenta visitar, quer saber quando é que pode visitar, se pode levar depois a equipe para visitar e tal. E os caras disseram, não, você está brincando, meu amigo. Quem entra? Não te digo nem onde é, não é nem de você entrar, tu não vai saber nem onde é. Bom, aliás, isso não existe, te contaram, mas é mentira. Né? Isso aí nem existe, exatamente, é uma coisa parecida com isso. Bom, você estava no script, o Ken Adams sentou e desenhou. Desenhou, construiu em estúdio, é um cenário espetacular, eu tenho ele. E no 007, que eram produções pesadas, né? Produções com poder econômico ilimitado, digamos assim, e aí filmaram, tudo bem, ficou filmado. E aí um belo dia um produtor pediu para filmar nesta sala do Pentágono. E aí disseram para ele, meu amigo, inventa outra, você não vai filmar nunca aqui. Por que, então, aí perguntaram, por que então que o pessoal do 007 pôde filmar? Quer dizer, isso... Então, na verdade, isso tem uma história muito menor, muito menos significativa, uma paralela com isso que eu faço sempre com meus alunos. Eu fiz um filme do Miguel Faria, eu adoro esse filme, chamado O Xangô de Baker Street, um filme de uns 10, 15 anos atrás. E esse filme nós filmamos também fora do Brasil, filmamos em Portugal também, filmamos aqui e tal. E no script tinha o seguinte... Tinha uma passagem no script que dizia que o cara estava sendo perseguido, ele corria dentro da Biblioteca Nacional, era o que estava escrito, né? Dentro da Biblioteca Nacional, e aí dava-lhe uma dor de barriga, porque na cena anterior ele teria tido ele tem no filme um encontro com o imperador, que ele dá milhões de comidas brasileiras, então ele tem uma pontada na barriga e procura um banheiro. Aí vai para o banheiro, e depois a continuidade da ação era imediata. O cara que ele estava correndo atrás aparece no banheiro, pula pela janela, cai na rua e foge. Era isso a sequência. Bom, aí eu peguei os pobres infelizes da minha equipe e falei assim, todo mundo pesquisando banheiro da segunda metade do século XIX. Aí, pesquisa vai, pesquisa vem, nada vinha. Eu falei, porra, cadê? Não tem referência. Como não tem referência? Aí procuramos, forcei a barra, e aí tinha uma moça em Campinas, na Universidade de Campinas, que estava fazendo uma tese sobre sanitarismo no segundo reinado. Eu falei, é essa, vamos nela. Pesquisador. Foram em cima dela, e ela falou o seguinte, não tenho a menor ideia, a minha tese não passa nem perto disso, não tenho a menor ideia. Eu consegui depois desencavar umas fotos de uns banheiros experimentais públicos, que era um banheiro público, era uma biblioteca pública, não era na casa da pessoa. Né? Então, apareceram umas fotos, que eram instalações que, evidentemente, ele deve ter levado uns 50 anos para chegar aqui. A calça jeans, que era muito mais requisitada, levou 20 anos para chegar aqui. Na época, não tinha internet, não, cara, não tinha nada disso. Chiclete de bola, por exemplo, você ganhava quando alguém ia aos Estados Unidos, o que era uma raridade, era uma viagem com escala, etc. Eram outros tempos. E aí não tinha referência. Eu falei, não tem bronca, eu faço o seguinte, eu vou fazer como se fosse tinha que ter uma privada, porque o cara sentava na privada. Então, eu vou botar uma privada dentro de um espaço fechado,
que serviria também para depósito de limpeza, para não ter uma característica só de banheiro, como é que era um banheiro. Era um lugar onde tinha uma privada. E filmamos. Nunca tive problema nenhum, nunca teve contestação nenhuma, não apareceu ninguém para dizer banheiro da segunda década, da segunda metade do século XIX não era assim. Ninguém apareceu, porque ninguém sabia. Eu sabia que ninguém sabia. E o que eu digo para meus alunos é o seguinte: hoje em dia, quando alguém procurar uma referência de banheiro da segunda metade do XIX, ele vai dizer, tem um filme. Então, eu virei referência histórica. Eu estou querendo... Assim como o Ken Loach virou referência histórica, eu também já virei. Só que ele virou o Pentágono, eu virei como um canto, uma privada. Mas não deixa de ver a viagem. É muito louco que, se a gente se colocar apenas como telespectador, a gente não pensa nessas coisas. Serginho, talvez, porque é da área. Mas agora que você está falando, olha o trabalho de pesquisa que envolve fazer uma cena, cara. É uma loucura, deve ser. Quando você está trabalhando fora da sua época, tem erros. Você não precisa, nós não somos arqueólogos. O diretor de arte e cinema não é arqueólogo, não tem obrigação arqueológica. Então, ele não precisa ser absolutamente fiel by the book, entendeu? Não precisa. Essa é a minha concepção. Tem gente que faz o que quiser. Eu vi uma entrevista sua que você inclusive, você fala assim, pô, se eu estou fazendo um filme de faroeste da época X, se alguém vier falar depois para mim mas naquela época essa sela de cavalo não existia, só foi inventado não sei quanto tempo depois, você fala assim, eu não estou nem aí para o cara que vai falar isso. Né? A sela de cavalo nunca me preocupou. Né? E eu não tenho a menor... E ninguém vai... Eu acho que não... Agora, você não pode colocar um celular... O cara atravessando o deserto, o Moisés, toca o celular, o cara tem. Claro. O que pode, você pode fazer isso, porque nós estamos trabalhando com ficção. Mas aí isso tem que ter uma justificativa. Não pode ser... Ninguém comete um escorregão como esse, né? Claro, e o cinema é espetacular porque o cinema transforma a sua visão. Não sei se Nonato falou isso. Nonato é uma pessoa muito correta, né? Ele e ele tem esse lado, todos os fotógrafos, inclusive os grandes fotógrafos que eu conheci, os carizados e cacete, eles têm uma coisa, eles são pessoas muito sérias, têm uma formação técnica muito severa, né? Eles são severos com eles ficam atentos às novas tecnologias. Você já pensou um fotógrafo ser fotógrafo hoje? Ele está fudido, porque aparece 10 minutos aparece um novo tipo de luz, um novo tipo de tecnologia, um novo tipo de cartão, uma nova... É o algoritmo, é não sei o quê. Os caras estão... É um saco. Quer dizer, e normalmente o que eles fazem? Eles falam, não interessa. Né? Eles têm de saber, porque eles têm de saber a quantidade de luz, etc. Porque eles marcam o seu olhar. Você vê o filme, você vê através da lente. Você não vê ao vivo. Você vê obrigatoriamente através da lente. E a lente, quem controla a lente, não é a lente, quando eu falo lente, eu estou falando em campo. O campo de visão, o seu campo de visão é seletivo. O nosso olhar, normalmente, é um olhar... Espero que não esteja causando uma surpresa ou um choque. É um olhar que abrange mais ou menos 180 graus. Você não vê, mas você pressente uma imagem aqui e eu pressinto. Eu sei o que tem. Então, eu imagino na hora. Mas o cinema não tem. Essa lente é muito ruim. Essa lente existe, a fisheye. Mas essa lente no cinema, ela produz uma deformação nas bordas. Ninguém usa. Então, você seleciona os quadros. Você vai selecionando a sua visão. Assim. E você chega perto. Você chega na pupila do cara, se você quiser. E quando é que você vai ver uma pupila com 8 metros ampliada? É no cinema, você não vai ver isso no teatro. No teatro não tem isso. O teatro é uma outra linguagem. O cinema, para mim, é uma linguagem. O que significa? O cara está tirando onda, porra, gostei, pegou bem, falou bonito. Não é falar bonito, porra, eu não estou falando bonito, estou dizendo o que é. É uma linguagem. A literatura é uma linguagem. A música é uma linguagem. Então, se você... A literatura, por exemplo, ela é descritiva, ela causa emoção, ela te provoca
em criar as imagens, etc. e tal. E você, quando você reúne uma equipe para produzir, se você conseguiu vender esse pacote caríssimo para o produtor, né? Então você reúne a equipe, vem essas pessoas, e você, então, começa a conversar sobre o filme. O que te provocou a leitura do roteiro? Porque aí é o seguinte, a conversa é sobre uma leitura de um roteiro. Aí, então, você está partindo de uma obra escrita, não é uma obra literária. Eu me recuso a aceitar um roteiro de cinema como uma obra literária. Não tem qualidade literária, geralmente tem uma qualidade literária muito baixa, porque é uma coisa que contém instruções também. A visão do roteirista, que a gente desobedece quase que militarmente, mas não deixa de ser levado em consideração também. Né? É isso, vou parar de falar. Não, tá boa a história. Pois é. Eu vou pegar até uma deixa em cima do Nonato, que você botou Nonatão aí no papo. Nonato falou uma coisa no programa dele que eu achei bem interessante. Ele falou assim, ele segmentou, que a gente perguntou sobre o que é a direção de fotografia, coisa e tal, e ele falou assim, e o que é o filme na cabeça dele? Ele falou, o filme tem um tripé. Ele botou o diretor de cena, quer dizer, o diretor de fotografia e o diretor de arte. Ele falou, esse tripé é o que estrutura a coisa toda. Aí ele fala assim, o diretor de fotografia e o diretor de cena, eles quase que improvisam, tipo, acontece na hora, porque o diretor de cena vai dirigir o ator, coisa e tal, blá, 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 e o diretor de fotografia, por mais que ele faça a concepção da luz que ele vai fazer, um pré-light, seja o que for, ele na hora que decide. Já o diretor de arte já vem com tudo meio já pronto. Aí eu vou levantar essa bola para você, se você acha que concorda com o Nonato nisso. Não, isso é verdadíssima, mas é verdade. Eu só discordo do tripé. Eu acho que é um tripé de 4 pés. Porque eu acho que é importante quando você tem um produtor que tem controle do produto dele. E, na verdade, o cinema, como qualquer história que você vai contar, você escolhe a maneira de contar. Você vai escolher a maneira de contar uma história. Você tem uma história, né? Você tem um roteiro, e você vai escolher a maneira. E aí fala-se de tudo, porque o cinema tem o seu lado estético importante, você tem o poder da fotografia, você tem o poder dos planos largos, você tem o poder dos planos fechados, você tem o poder da cor no cinema, ou da ausência de cor, que são poderosos também. Então, o que a gente faz? A gente senta com o produtor, porque o produtor, eu tenho, como faço isso há muito tempo, uma das poucas qualidades que eu reconheço em mim mesmo, sendo como diretor de arte, que é uma qualidade que a experiência me deu, é a seguinte: eu sei que eu tenho recursos limitados, principalmente no Brasil, já trabalhei fora do Brasil, não é muito diferente, não estou chorando pitanga, não. Não estou chorando pitanga, a gente faz por quanto for. Quantos quilos de arroz só pode pagar? 3 quilos de arroz? Então, vou fazer... Agora, não me cobra um produto que exige um jantar 10 quilos. 10 quilos de arroz. Não vai ter. Claro. O que tu tem dá para comprar 3 quilos de arroz. Mas os 3 quilos de arroz geralmente são mais que suficientes. São mais que suficientes, se você tem consciência disso. Então, na hora de fazer as escolhas de tudo isso que eu falei, enquadramentos, movimentos de câmera, que são coisa técnica, a gente usa referências cinematográficas. Como naquele filme, como a gente viu no filme, como Orson Welles fez, como não sei quem fez. Por isso é que quando eu dou cursos para os jovens que querem fazer, eu digo o seguinte: o que vocês viram? Aí eles viram, assim, um filme do Paulo Gustavo, ano retrasado, e foram ver no cinema. E foram ver um filme do Tom e Jerry, de uma sessão Tom e Jerry com o pai. Não tinham visto nada, eu falei, vocês vão ficar para trás, vocês não podem. Se vocês querem fazer cinema, vocês têm de ver cinema. É a mesma coisa de um cara querer escrever e não ter lido nada nunca. Eu acho que é possível, tudo é possível, mas sai perdendo, né? Quer dizer, sai atrás de um cara que já leu uma porrada de autores importantes, né? E que viu como é que você pode se arranjar nessa coisa, né? Então, é isso. Eu acho que é isso aí. Que o Leonard Bernstein, num ensaio com a orquestra de jovens na Alemanha, ele foi reger Tristão e Isolda. E ele pergunta para todo mundo na orquestra, uma orquestra de 90 jovens lá, quem aqui leu Tristão e Isolda?
Aí ninguém levantou a mão. Eu falei assim, escuta, como é que vocês querem tocar esse negócio se vocês não leram, se vocês não conhecem a história? Vocês acham que vocês são um músico só, basta para resolver essa parada? Ele deu uma comida de rabo nos caras, assim, federal, botou os caras para ler aquele negócio para poder ensaiar a semana depois. Eu acho que ele está certo. Ele acha que está certo. Claro. É o seguinte, o que a gente produz, eu não estou falando em arte, eu detesto falar em arte. Arte é isso, arte é aquilo. O canal Arte 1, inclusive, tem essas declarações, eu sempre me furtei, porque eu não sei dar essa declaração. Eu não sei o que é arte, nem me interessa, a rigor, o que é a arte. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu percebo, estando dentro e fora, porque eu sou um espectador de cinema também guloso, é o seguinte, é que a gente faz uma viagem ao desconhecido, obrigatoriamente. O filme é uma viagem ao desconhecido, um filme. E esse desconhecido está na sua mão, está na nossa mão, porque o cinema passa longe do real. O fato de você escolher um lugar que é um paradigma ou uma cópia do real não quer dizer que você acha que o real é importante para você fazer aquele filme. Passar por uma coisa que lembre o real, porque nunca é real. Todo mundo sabe que não é real. Não é real. Não é? E os personagens não são reais e não reagem no tempo real. Você conta a vida do Charlie Chaplin, que tem aquela produção e aquela exuberância da vida, aquelas mulheres maravilhosas, foi casado não sei quantas vezes, viveu 90 e tantos anos. Você vai ver o filme dele tem 3 horas. Tem 3 horas. Você tem 3 horas, no caso dele. Hoje em dia, se faz um filme de 3 horas, o distribuidor não passa. Mas, na época, quando passava, 3 horas você resume, quer dizer, uma outra. Então, você escolhe highlights para que dê uma curva dramática, para que produza uma curva dramática, para que produza um interesse na história que você está contando. Isso você tem de fazer com os seus filhos, quando são pequenos, até para contar a história na hora de dormir. Se você não faz isso, você não vai ser um bom contador de história. Então, é a mesma coisa. Então, você faz escolhas, você cria uma curva dramática, você conta com atores maravilhosos, que eu sempre conto com atores maravilhosos, eu sempre conto que o ator pode ser maravilhoso, né? E eles podem ser maravilhosos. E pronto, e você tem a câmera, está o Nonato lá, entendeu? Ele não vai queimar o filme, ele vai fazer direito, ele vai ajudar, a gente discute, né? Qual é o campo. Então, quando ele precisa... Eu filmei com ele, há pouco tempo, O Paciente, do Sérgio Rezende, que é um filme, não sei se vocês viram, um filme de uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, que é um filme sobre o Tancredo. Isso. Mas não é sobre o Tancredo político, não é? Em 1950, surgiu em Minas Gerais um jovem, não é nada disso, não é isso, não. É o seguinte, ele se passa no último mês da vida do Tancredo, entre ele saber, quer dizer, ter vegetata já, ele foi eleito, então ele era um presidente eleito para tomar posse, um mês depois, durante esse mês ele teve aquela crise, sei lá, de peritonite, sei lá que porra, que foi câncer, e várias controvérsias e tal, e ele não conseguiu, chegou na véspera e não conseguiu. Então, essa trajetória desse período da vida do cara, já pensou a agonia que esse cara sentiu, e as pessoas próximas, a família, em torno, isso é o filme E tem alguns insertos históricos para localizar as pessoas, né? E esse filme é maravilhoso. O Nonato fotografou. E, de vez em quando, a gente batia de frente. Eu falei, Nonato, eu quero ver teto. Não pode, porque o Nonato botou umas proteções na luz. Eu falei, Nonato, infelizmente, nós vamos ter que reajustar o diafragma e tirar aquelas proteções das de trás, que eu estou vendo as de trás. E esse tipo de negociação se dá o tempo todo, dentro de um conceito que já tinha sido debatido lá atrás. É a melhor coisa. Fazer cinema, você não faz sozinho, não é uma arte individual. O cinema não é. Todo mundo fala, o cinema do Fellini, o cinema do Kurosawa, é verdade. É o cinema do Scorsese, é o cinema desses caras. Mas eles tinham equipes enormes. Exato. A equipe média de um filme desse é uma equipe de 50 pessoas. Um filme pequeno, um filme médio. Um filme grande, eu trabalhei com equipes de 400 pessoas. Não, um filme bom, nós tínhamos 400 pessoas. No meio da floresta amazônica, de noite, noturnas na floresta, as pessoas se perdiam, era uma loucura, entendeu? Cinema e tudo, respondendo uma passagem
não sei se foi do nosso querido professor, que falou que pesquisa era tudo. Eu devo dizer que depois de 50 anos de carreira, por causa dessa longevidade carreirística, digamos, no cinema e no teatro, eu diria que 75% das coisas que eu sei hoje, eu sei porque fiz filmes ou espetáculos a respeito delas. Tanto de dramaturgia quanto de tudo, dos índios, eu sei de tudo, eu sei tudo, tive com os índios, com todo mundo, vai dizendo que eu tive. E tive de estudar para aprender. E tive no século XIX também. Algumas vezes eu tive no século XIX. E eu sei, aprendi tudo do século XIX. Fui aprendendo para poder ver a imagem e ver se era verdade. Cinema tem uma coisa diferente do teatro, só para terminar, para provocar vocês um pouquinho, é o seguinte, que é diferente. O teatro é um espetáculo de dramaturgia linear e que segue um texto e se repete todo dia, ao vivo. A presença do ator é absolutamente insubstituível. O teatro não morrerá jamais por conta disso, a meu ver. Bom, enquanto que no cinema é um encadeamento de situações que muitas vezes uma se passa aqui, a outra no Canadá, a outra no Pequim, não importa. É um encadeamento de ações que você filma em lugares diferentes e que você filma fora da ordem da construção da curva. Você filma dentro da curva porque você estudou, nós estudamos a curva antes. Então, a gente sabe que aqui é o dó de peito do filme. Nesse momento é o dó de peito. Então, tudo o resto tem de ser menor. A gente sabe disso, nós somos profissionais disso, nós vivemos disso, né? Eu criei 5 filhos, eu com 6 netos. Interessantíssimo, interessantíssimo. E eles foram todos criados em cima do meu trabalho com isso, eu trabalhei a minha vida com isso. Isso é um trabalho sério e, ao mesmo tempo, é um trabalho que se faz com amigos. Como é um trabalho que se faz com outras pessoas, não é um trabalho, é obrigatoriamente um trabalho coletivo, eu sempre digo que você faz com amigos. Por que eu digo que você faz com amigos? Porque ninguém vai montar uma equipe de inimigos. Fora agora que eu estou equipe claro. De inimigos. Quem é que monta equipe com inimigo, cacete? Por quê? Qual a razão de uma ideia tão esdrúxula? Então, você... Temos alguns exemplos aqui. Temos alguns exemplos. Genial. Ô, Marcos, diga uma curiosidade, porque todo mundo tem, eu na música tenho várias passagens. Assim. Uma passagem que você considera... Eu vou usar o termo saboroso, porque eu acho que é o que mais se encaixa. Né? Porque essa coisa de pesquisa, né? Quando você faz uma pesquisa, que você vai ler... No meu caso, eu vou fazer um trabalho sobre algum compositor específico, aquela história, você vai ver o momento do cara, onde ele, geograficamente, onde o cara se enquadra, todo aquele negócio que você sabe muito melhor do que nós. E você sempre descobre algumas coisas muito interessantes. Para não dizer engraçadas, eu digo saborosas, prefiro. Dentro de todos os filmes que você fez... Comenta assim um momento que você assim, se divertiu muito fazendo. Você deve ter inúmeros, né? Não, foram muitos. Eu, na verdade, me diverti o tempo todo. Quer dizer, é um trabalho muito prazeroso. E isso, você vê pelo próprio Nonato, quando ele fala do cinema, os olhos dele brilham, os meus também brilham. Nós somos apaixonados por cinema. Nós não somos apaixonados como espectadores só. Nós também somos apaixonados como espectadores, mas a gente tem a chance de fazer, nós somos afortunados, nós somos pessoas afortunadas, protegidas por anjos celestiais, entendeu? Porque ficamos e sobrevivemos no cinema, junto com os amigos, trabalhando com os amigos, inventando um mundo que não existe. Já pensou, porra? Você daria essa tarefa para alguém? Acho uma irresponsabilidade isso. Como é que você dá uma tarefa para um cara com isso? Mas isso é uma tarefa que fica mais leve na medida em que você não está determinando o destino de ninguém. Você está, na verdade, dando uma visão humana, porque é através da lente, mas tem o olho do homem atrás, e uma maneira de contar a história. E essa história não é contada por palavras. Por que é cinema? Porque ele é contada por imagens e por sons. O cinema é imagem e som. Só. Mais nada. Não tem mais porra nenhuma. Aí o resto tudo é complemento. Aí efeito especial, pano verde
e tal, e dragões, e tudo isso é complemento. O importante mesmo é o resultado da imagem e você não causar trepidação, de você ofertar uma viagem confortável para as pessoas que se deram ao trabalho de sair de casa. Você lembra como era? Porque agora a pandemia mudou. Mas era assim, você chegava em casa um pouco mais cedo, você tinha combinado com a tua mulher, aí você vai, pega o carro, tem que tomar banho antes, né? Botar uma roupa direita, e vai para o cinema, chega no cinema, tem que parar o carro, estacionar o carro, aí você vai para o cinema, você compra ingresso, paga ingresso, e você entra e senta naquela poltrona que tem o seu número, e esse momento é um dos momentos divinos da existência. Né? Você vai, aí, de repente, você está curioso, você ouviu falar do filme, uma coisa ou outra, ou é um filme de uma pessoa que você já viu filmes, trabalhos interessantes, e você vai se deleitar com aquele espetacular. O que tem de melhor que isso? Tem algumas coisas que são melhores, nós não estamos falando disso, mas tem poucas coisas melhores que isso, não? Concordo com você. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Pegando o gancho aí na pergunta do meu maestro, eu vi em algum lugar também que você estava fazendo um filme, uma produção da Metro na Serra Pelada, e aí quando acabou a filmagem, né, tinha uns PMs lá dando um esporro nos garimpeiros, e a equipe acabou sendo detida. A história foi mais ou menos essa. Essa história é meio nebulosa até hoje, mas a história é a seguinte, é simples. Nós fomos filmar, era um filme americano, chamava-se Lázaro. Quando eu recebi o roteiro, eu escrito Lázaro. Depois, o filme, eu tive, inclusive, fazendo um retake lá no estúdio da Metro, lá em Los Angeles. Conheci o filho do cara, como é o nome do ator? Do Shane. Vou me lembrar já. Shane, é um filme... Bom, o filho dele era o diretor do estúdio e me recebeu muito bem, tudo lá. Bom, mas, em suma, era esse filme da Metro e tinha uma cena de garimpeiros em Serra Pelada. E aí o produtor, o diretor de produção, que estava conosco lá, falou assim, não, já falei com os caras, não tem bronca, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu assisti, com esses olhos que é a terra de comer, uma das cenas mais impressionantes na minha vida. Primeiro que era um buraco que devia ter uns 50 metros de profundidade, era como se fosse um barranco de lama de 50 metros de profundidade, com uma escada precária, e era uma procissão, era um grupo de homens que seguiam um atrás do outro naquelas escadas com sacos cheios daquela lama. Então eles iam lá embaixo, catavam a lama e subiam esses 50 metros, deve ter começado com menos, deve ter começado com 50 centímetros, mas quando eu fui lá já estava em 50 metros. E era uma população incrível, porque era uma população, devia ter quantos caras lá? Sei lá, 300 caras, 400 caras nessa função, era muita gente, aquelas escadinhas, aquele barranco, e subiam. Então, eu fiquei muito impressionado. Nós rodamos as cenas. Aí, em primeiro plano, nós botamos lá, isso era o segundo plano, né? Que era um plano hollywoodiano impressionante. Para produzir isso em Hollywood ia custar $10 milhões, só de figuração, entendeu? Então, e aqui lá estava atrás da nossa cena. Então, fizemos a cena e tal, acabamos de filmar, era um dia de filmagem. No final do dia, empacotamos tudo e fomos pegar um ônibus. Quando nós fomos pegar o ônibus, fomos embarreirados. E aí, haviam várias razões. Ninguém sabia dizer exatamente por que estávamos embarreirados. Estávamos cercados. Primeiro que era uma população só masculina, porque no garimpo não entrava mulher. Então, eram gente em volta daquele ônibus, milhares de pessoas em volta do ônibus. Falei, que porra é essa que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, que eles tiveram uma denúncia de que nós éramos espiões da Vale do Rio Doce e que estávamos fazendo imagens para depois usar não sei o quê, sei lá para quê. Era um tinha entre o sindicato ou o grupo de, sei lá, de garimpeiros e a Vale do Rio Doce. Aí eu falei para os caras, pô, cara, você está sacanagem. Claro que não, isso é um filme de ficção, um filme americano e tal, conversa vai e tal. Não, tem que deixar o negativo, não pode sair o negativo, não sei o quê. Aí, no final, nos reunimos, eu falei, quantas latas sobraram? Sobraram 8, dá as 8 para ele. Então, demos as latas que não foram rodadas, eles nivelaram os filmes, e está no filme. O filme hoje se chama Where the River Runs Black, um filme, um título difícil até para americano dizer, né? Melhor Lázaro, né? Está nos Cacá, é o antigo Lázaro, e fez a sua carreira lá nos Estados Unidos, eu nunca mais vi, eu acho que eu vi uma vez esse filme, nunca mais vi.
Mas era um filme que misturava tudo, era um roteiro hollywoodiano. Porque Hollywood, uma Hollywood que chega para a gente. Agora deve ser bem que chegava para a gente. Tudo ano passado, eu não sei, essa coisa do streaming complicou. Mas chegava para nós, e depois disputava o Oscar, ou disputava o Oscar e imediatamente depois entrava em cartaz, eram os filmes de autor. Isso mais ou menos 10% da produção dele, do estúdio da Metro, um dos estúdios lá na época. Os outros 90% eram de filmes que tinham um setor de leitura de roteiro. Você manda um roteiro para lá e vai para o setor. Tudo faz setoriza. O cara fica lendo, separa o que eles acham bom, e aí eles montam um elenco de roteiro que seria a produção do ano. Não sei como é que é hoje. Que são esses filmes que não são filmes de autor. E aí, então, eles mesmos lá dentro de Hollywood, através dos agentes e tal, contratam, montam as equipes e tal, e mandam para campo para rodar, tem um produtor de campo e tal, e vão fazem sempre tantos filmes que você nunca ouve falar, que tem produções para televisão na época, né? E você tomava conhecimento dos filmes mais importantes, filmes de autor. E eles produziam para ir para a premiação, para ir para o Oscar, para ir para essas coisas, para as grandes estrelas e tal. Em suma, nada tem muito mistério, né? Mas esse dia os caras chegaram, então nós demos as latas rodadas. O nome do produtor é o meu querido amigo Ângelo Gastal, que ainda por cima, o Ângelo Gastal sempre teve uma pequena gagueira. E ele deve ter ficado nervoso, e eu fui, como tinha uma cara, não sei porquê, um pouco mais incrível, deve ser mais velho também, eu fui conversar com os caras, que estavam no subsolo. Eu achei estranho, a sala de subsolo, um calor, uma coisa. Aí fui lá, aí os caras estavam lá, e aí o Ângelo tinha de explicar, colocar quem nós éramos, o que estava acontecendo, e travou, não conseguia, travou geral, não conseguia falar. Eu falei, não vou sair daqui vivo, entendeu? Se o cara não destravar, eu vou morrer. E nada disso. No final, demos as latas e tal, desbalançaram um pouco o ônibus. Eu já tinha tido essa experiência de ter o ônibus balançado, já no show da Rita Lee. Mas, e nós fomos embora. Foi isso, a história foi essa. O filme chama-se nunca mais vi esse filme. Dá para ver. Era uma história misturada. Tinha a lenda do boto, tinha não sei o quê, tinha coisa de igreja. Eu fui para lá porque numa cena final, o bad guy, o bandido, que inclusive era um assassino, esse cara matava a mãe do menino. Esse cara, na cena final, ele estava no Rio e teve uma briga, não me lembro exatamente o que aconteceu, uma briga e coisa e tal. O cara caía na água. E um bispo da história, um mandatário da igreja, mas não sei se era bispo, mas não era padre, era acima dos padres, aquela coisa branca, batina branca. O cara não tenta ajudar, deixa ele morrer. Morre filha da puta. E aí isso causou um verdadeiro fuzuê lá na Metro. O diretor geral falou assim, se você acha que eu vou lançar um filme em que o cara é cúmplice do assassinato? Aí me ligaram e eu fui lá para a Metro, lá para o estúdio, e gravei com a câmera. Eu propus a eles para gravar com a câmera a meia água, semi-submarina, e com o ponto de vista do cara meio submerso, para não ter ele construir a floresta amazônica, senão isso é uma loucura. E aí, cenografia à beira da piscina, nós rodamos de novo a cena em que ele tenta dar a mão para o cara, mas o cara morre de qualquer maneira, que ele não adiantou muito esforço. O cara morreu mesmo, né? Morreu. Isso que você está contando, Marcos, é legal, porque o Serginho tem umas histórias boas. E eu sempre lembro da história do cérebro lá do Carvana, como tem que, de vez em quando, né, tem que tirar alguma carta aí da manga, né? Carvana foi um grande amigo meu, eu fiz alguns filmes com ele. Os últimos filmes da vida dele foi eu que fiz. Fiz 2 Casa da Mãe Joana, fiz um filme com o Tarcísio, com o Gregório do Vivier, foi o primeiro trabalho profissional do Gregório do Vivier, que eu saiba, no cinema. E fiz mais um outro filme com ele que eu não me lembro. Teve um
Enfim, o Carvana era um grande amigo e ele ficou emocionado no dia que eu disse, numa entrevista do lado dele, eu disse para ele: o Carvana é o nosso Mário Monicelli. Mas eu acho que ele é o nosso Mário Monicelli. Eu acho o Carvana é uma graça, ele tem um talento maravilhoso. Figura... Não, filmar com Carvana era muito divertido. Nossa, eu fiz Apolônio com ele, Apolônio Brasil. Nossa, como eu ria. Na verdade, foi a primeira cena que eu dirigi. Foi no Apolônio que o Carvana vira para mim. Tinha uma cena que era uma viagem de ácido. E tinha um general, um coronel, que era síndico do prédio. Aquelas viagens de Carvana, né? Aquelas coisas de Carvana. E estava rolando uma festa dentro do apartamento, todo mundo doidão. Aí vem o coronel lá para parar com a festa, que ele era o síndico. Aí, resumo da história. O coronel estava com uma dor de cabeça, aí dão para ele um ácido para ele beber. Ele não sabia, achando que era uma aspirina, alguma coisa assim. E ele bebe e fica louco. Aí o Carvana fala: Sérgio, é efeito, vai lá dirigir. Eu falei: Carvana, como é que é uma viagem de ácido? A melhor parte foi o Carvana me brifando que era a viagem de ácido. Aí ele começou a contar uma viagem de ácido dele com a Marta, atravessando o túnel do Joá, que ele falou que eles tinham tomado, e disse que o túnel do Joá começou a parecer uma faringe e vinha fechando o carro. Eu falei: Carvana, só você. Eu ria. Pena que eu não gravei isso, porque é uma coisa assim... que eu fui dos poucos a ouvir a história. E acabou que eu dirigi essa cena toda. Era um querido amigo, e eu peguei ele. O Carvana era uma pessoa, ele foi sogro do... Ele era uma pessoa que eu filmei o último filme, o penúltimo filme que fiz com ele, que eu acho que depois já fiz um com ele melhor. Ele estava muito mal de saúde, ele estava, entendeu, com medo, não sei o que ele teve exatamente. Depois, aí, acabamos de filmar, ele sentava numa poltrona para ver o monitor e tudo. Nós todos estávamos bem preocupados com ele em volta dele. E aí, 1 mês depois, ou 2 meses depois, ele me ligou e falou assim: olha, vem aqui em casa, tem um negócio para te mostrar. Aí eu fui, ele morava ali em Botafogo, não morava na Barra nessa época ainda não. E ele, depois a Marta voltou para Botafogo, mas eles foram morar na Barra, ele morava em Botafogo. E aí o Carvana disse: nós vamos filmar uma história que é uma história que está na minha cabeça, e é uma história que, assim, assado, aquilo outro, era um projeto que ele tinha. Eu desenhei esse projeto, não foi, acabou não sendo filmado, mas desenhei, que era uma história, chamava-se Curto-Circuito, esse filme que não foi feito, que era uma história de um cara, eu achei meio, falei para ele, por isso me lembra muito a Montanha dos Sete Abutres, com o Kirk Douglas, o filme, que era o seguinte: é um cara que pirava, ele estava dirigindo no Leblon, aqui atravessando uma das ruas do Leblon, chegando provavelmente na Bartolomeu Mitre, uma coisa dessa, e parava o carro e falava assim: daqui eu não vou sair mais. Ele desligava o carro, jogava a chave fora e tal, e aí, daí, então, se desenvolveu trauma, essa coisa irradiava pela cidade inteira, era um roteiro inteiramente maluco. Aí eu falei para ele: Carvana, eu estou ouvindo as histórias, estou achando tudo tão interessante, agora estou mais interessado. É o seguinte: tu estava morrendo, viado. Tu estava morrendo no filme passado, a gente ia tirar você da cadeira, você não conseguia levantar, e agora está todo serelepe, cheio de... ofereceu uísque e tudo. O cara estava me dando uma medicação errada, o cara ele estava sendo assassinado pelo próprio médico. Aí ele se recuperou e depois ficou doente de novo e perdemos o nosso querido Carvana. Carvana rodando no set essas cenas de efeito, porque ele deixava as cenas de efeito... o efeito sempre sofre, o efeito sempre vai para o final do dia. Aí ele deixou a cena de efeito para a última coisa do dia. Ele virava e falava assim: ó, vai lá dirigir. Eu falei: Carvana, você vai comigo, porque o filme é teu. Ele falou: não, a direção é tua, saiu, essa cena é tua, não quero nem ver, quero ver pronta. E ele falava assim: e vê se não atrasa meu uísque. Porque tinha o uiscão no final do set, rolava o uiscão dele. Cara, era muito divertido. Carvana é bem um exemplo do que o Flaxman está falando, aquela coisa que ele só juntava amigos para filmar. Era uma coisa impressionante. Dos atores a toda a equipe, era sempre as mesmas pessoas.
Mas ele escrevia roteiros muito exigentes em termos de direção de arte, decisões importantes, para não ficar uma coisa besta, entendeu? Exato. Esse filme dele, não lembro qual foi desses filmes, que tinha, eu acho que foi na Casa Mãe Joana 2, que tinha os fantasmas. Os fantasmas habitavam o tempo todo, então os fantasmas voavam também, era com Wilker. E então a gente também tivemos uma sessão de efeitos especiais do rapaz voando, 2 dias de efeitos especiais do cara voando, e botava para quebrar. A gente se divertia demais, mas era uma equipe, nós trabalhávamos duro e fazíamos direito, ninguém... O Apolônio, Flax, acho que foi o primeiro filme que o Carvana fez com efeito, foi comigo. Eu e o Nonato fotografando. Apolônio, quem fez a direção de arte do Apolônio foi o meu amigo Zé Joaquim. Zé Joaquim, exatamente. Exatamente. Pois é. Zé Joaquim. A gente fez um filme, eu vou fazer depois uma pergunta técnica para você, mas antes de eu ir para lá, o primeiro filme que eu fiz, e efeito, foi Vila Lobos, do Zelito. Que eu fiz. Eu sei, por isso que eu estou te falando. Eu que estava estragando tudo depois lá na pós-produção. Agora você entendeu, né, Marcos, porque ficou daquele jeito, né? Agora... Eu tive filmes, sinceramente, que eu fui ver na pré-estreia, né? Porque você faz o filme, termina o filme, quando você não tem grandes efeitos, você tem finalização. E a finalização não mexe com o que você fez, mas insere algumas coisas, né? Isso. Algumas coisas são inseridas. E aí, nesse caso, uma coisa simplíssima, é um filme do Daniel Filho, um dos filmes dele que eu fiz. E aí, quando eu fui... Aí fui na pré-estreia, você encontra todo mundo, aquele, senta todo mundo, apaga a luz, passa o filme. De repente, nas inserções, eu quase caí da cadeira, porque as inserções... Não é possível, eu falei, não é possível. Aí fui para uma festa, aí teve uma festa depois, geralmente tem uma festa, aí teve uma festa, e eu peguei o Daniel e falei, porra, Daniel, você está maluco, cara? Quem foi que fez essa finalização? Mas foi o fulaninho, o melhor porque o Daniel só trabalhava com os melhores, né? Eu sei quem é. Não sei de onde. Eu falei, esse cara não tem ideia do que ele está fazendo. Ele não tem cinema. Ideia do que ele está fazendo. Então, era uma paisagem que você veria através de uma janela, a janela estava no estúdio, o green screen estava colocado a uma distância razoável para você depois poder imprimir. Eu marquei o que era visto, a paisagem, tirei foto no cemitério, marquei, é isso que ele está vendo pela janela. Só que o cara, na hora de colocar, parecia um quadro pendurado na parede, quer dizer, não tinha atmosfera entre uma coisa e outra, não tinha desfoque, não tinha profundidade, não tinha nada, quer dizer, parecia um quadro de paisagem do cemitério pendurado na parede. Agora, essas coisas eu vejo, porque eu sou aficionado, principalmente nas coisas que eu faço, eu fico maluco, mas normalmente as pessoas engolem com merda e tudo, engolem. Se a história está fluindo, e a cena era uma cena muito engraçada, porque era da peça do Falabella, como é que é o nome? A Partilha. Então, e você tinha duas capelas. E uma das irmãs ia lá e errava a capela, ia chorar no morto errado. Depois voltava, aí disseram, ela tinha feito um teatro todo em cima do morto errado, aí iam buscar ela lá dizendo, esse morto não é esse, o morto é esse aqui, aí ela repetia a cena do lado de cá. Em suma, era uma comédia e as pessoas ficam... Isso é o mais importante, é o que se passa em primeiro plano, né? Por isso é que eu costumo dizer também, para fazer justiça aos meus amigos e minhas amigas figurinistas, o seguinte, eu sempre disse isso, que o figurino no cinema é tão importante quanto a direção de arte. Quer dizer, ela não participa da concepção geral do universo, mas ela com certeza pode derrubar essa concepção assim. Por quê? Por que isso? Porque o figurinista é um gênio? Não é gênio porra nenhuma, não é nada por isso. É porque está em primeiro plano. Ou você bota todo mundo nu, que é uma opção, mas nem todo mundo faz isso, porque isso causa problemas de toda a ordem, entendeu? Ou você veste. Quando você veste, o cara está vestido em primeiro plano. Você botar o cara em segundo plano? Não, o resto está em segundo plano. O ator está em primeiro plano, com a roupa. Então, a roupa... Estando em primeiro plano, eu devo declarar que considero importantíssima, tanto que eu fico de olho também. O departamento de arte, na verdade,
como definição, é um departamento dentro do cinema que é responsável por tudo que aparece na tela. Não é responsável pela interpretação do ator, não é responsável pela edição que depois foi feita em cima das imagens. Por isso não é responsável. Mas o quadro, tudo que está naquele universo, ele é responsável. Então, e não só isso, como, diferentemente do teatro, ele é filmado descontinuamente. Se você é prudente, você faz uma curva dramática para te orientar. Mas, de qualquer maneira, você edita na tua... O diretor de arte está acostumado a editar o filme inteiro na cabeça. Você está editando, sabendo de onde vai para onde, para você não ter choques de temperatura e pressão nos cortes, entendeu? Mas isso é o que a gente faz, isso é maravilhoso, isso eu não estou reclamando, não, eu estou só dizendo qual é a importância. O trabalho do diretor de arte, se nós temos alguém vendo a nossa conversa e que esteja interessado nisso, é um trabalho que é multifacetado. O diretor de arte não é um cara que as pessoas fala diretor de arte, os caras falam assim, porque a tabela de cor, tabela de cor, eu estou cagando para a tabela de cor. Não é isso o importante, entendeu? O importante é todo o resto, o importante é você estar alinhado com o contador de história, ou você está alinhado com os seus amigos na hora de filmar, e dar a força para que essa história entre por duas vias. Tanto a literatura, para mim, tanto a literatura, o teatro, a dramaturgia do teatro e o cinema, elas entram por duas vias. Elas entram pelo consciente, pela cabeça, felizmente, né? Você tem uma filtragem pela cabeça, mas ela entra pelo coração. E eu acho, ela entra pela emoção. Pelo coração, quando eu digo é isso. Ela entra pelo emocional, ela entra pelo inconsciente. Ela bate no seu inconsciente. E você, quanto mais você se entrega para que você possa fazer essa viagem na emoção, em resposta ao que você está vendo, o maior é a vitória de quem fez, eu acho. Então, a minha vitória é alcançar o coração das pessoas. É coisa linda, não é lindo isso? É bonito. É lindo, é lindo. Claro. Serginho, você tinha uma pergunta técnica? Eu vou fazer uma pergunta para o Flaxo, que na rádio foi um papo há muitos anos atrás com o Valtinho Carvalho. Mas a minha pergunta é o seguinte, Flaxo, o que impactou o digital na direção de arte? Porque, quando o digital começou, uma das coisas da mudança da película para o digital foi aquela coisa do você começou a ganhar um campo de profundidade muito grande. Então, muita coisa que a gente sabe que não é a perfeição, mas está lá no último plano, meio em desfoque, começou a ficar em foco, né? Então, o quanto isso impactou no trabalho da direção de arte, né? Essa coisa do você ter um campo visual maior, você ter que se preocupar com mais detalhes do que talvez você se preocupasse antes, né? Eu tive experiências incríveis, porque eu participei um pouco dessa passagem, né? Bastante, né? Bastante. Então, o que acontece? Quando chegou o digital, nós tivemos algumas informações. Quais informações chegaram? O Valtinho também teve na memória. Eu trabalhei muito com o Valtinho. Que é o seguinte, em primeiro lugar, o digital convive muito melhor com baixas luzes. Ou seja, com a escuridão. Ela vê através da escuridão mais do que o nosso olho humano vê. Isso é uma das coisas. E a outra coisa é que ela, na verdade, escancara um pouco quando você trabalha com luz natural, com a luz zenital. Então, nos exteriores, a gente ficava muito preocupado. Nós éramos alertados para nos preocupar com excesso de luz na captação digital. Uhum. E aí eu fiz um filme dentro dos estúdios da Globo, dentro de uma cidade cenográfica da Globo, que foi A Grande Família. Não o programa, não fazia o programa, eu fiz um filme. Uhum. Dirigido pelo marido o Maurício... Maurício Faria? Maurício Faria. E aí, quando a gente estava lá, nessa época, a Globo tinha comprado um equipamento caríssimo. Foram os diretores lá no Japão e compraram o equipamento. Estava chegando. Vai chegar a Víbora vai chegar. Aí chegou a Viper.
Foi a primeira câmera digital que chegou na Globo. Aí chegou aquela câmera digital e eu já tinha tido 2 experiências com câmera digital em 2 filmes ingleses que eu fiz aqui, que as equipes inglesas trouxeram. Uma delas, um filme chamado Mike Bassett, The England Manager. Nunca vi esse filme, nunca vi ele pronto. Já me mandaram, acabei perdendo, nunca vi. Mas era um filme bem inglês sobre um treinador da seleção de futebol inglesa e se passava numa das Copas, acho que na Copa que foi no Brasil, se não me engano. Não me lembro mais. E essa câmera era uma câmera que o cara leva, uma câmera pesada, não era uma câmera pequena, era uma câmera de tamanho normal, o cara botava em cima do ombro, e vinha um outro cara, o assistente de câmera, carregando, quando eu estou dizendo na mão porque a gente estava filmando na arquibancada, não tinha como botar um carrinho para empurrar. No chão seria um carrinho. Uma bateria, quase o tamanho da bateria de carro. Bateria de automóvel. Então, não tinha mobilidade. Quando chegou a Víbora, Viper, eu fiquei surpreso com 2 coisas. Primeiro, que era a principal característica, pelo que eu tinha entendido, eu não sou um engenheiro de imagem, não sou, longe disso. Mas não sou burro também, né? Então, uma das coisas é que essas imagens eram gravadas em cartões algorítmicos. E a equipe da Globo foi lá, comprou a câmera, trouxe, mas não trouxe nem o software, quer dizer, o software do cartão, porque o software era tão caro quanto a câmera. Então, o que eles fizeram? Engatilharam a câmera, cabearam a câmera e nós gravávamos em tape. Ou seja, para mim, o recurso digital estava sendo jogado pela janela, mas quem sou eu, né? Não, estava sendo jogado. A percepção, se você quer saber, ocular minha, era a seguinte, e eu tentei mostrar para eles. Essa coisa de você ter um foco muito profundo, para mim, me incomodou muito. Então, eu requisitei a direção, porque era na Globo. Na Globo é muito mais complicado, senão você vai na sala do lado, está lá o diretor de produção, você diz, cara, o negócio é o seguinte, vou precisar disso, daquilo. Lá não, lá é um processo. E eu disse o seguinte, eu tenho long shots para fazer, que eram long shots isso é feito em outro lugar, long shots em cima de um prédio que a gente estava filmando, eu queria filmar de cima, como se eu estivesse olhando de Santa Teresa, de uma daquelas muretas, lá para baixo, e lá embaixo eu visse o trem chegando, porque eu queria colocar esse programa no subúrbio. Eles falavam do subúrbio o tempo todo, né, e você via na televisão, parecia que era em Petrópolis, que era no meio de uma selva, né, como é o Projac lá em cima. Então, eu cerquei toda a cidade cenográfica com green screen, em toda a volta, para poder imprimir os fundos, para poder botar no subúrbio. E eu pedi uma 16mm. Eu falei, eu quero uma 16mm, custa baratíssimo, vamos alugar. Por quê? Porque eu queria que esse shot que era feito de cima do prédio, que seria a visão de cima do bairro, lá embaixo, o trem chegando, tivesse o desfoque do olhar. Sim. E aí, bom, isso foi uma das coisas. Para convencer, porque como é que você convence? É o que eu estou dizendo, você está vendendo uma ideia, você não está vendendo uma coisa. Na hora que você faz e mostra um feito assim, outro feito assado, de vez em quando as pessoas percebem. Então eu falei, vou fazer isso também. Então fiz o seguinte, gravei do lado de fora do cenário um muro branco onde batia o sol, tá? Através da janela. E fiz a mesma coisa com película. Pedi uma câmera de película e fiz a mesma coisa. Falei, agora arrasei. Agora não tem mais perhaps, agora não tem mais discussão. Levei no departamento de engenharia da Globo, pedi para projetar uma lado da outra. As pessoas não viam diferença. Eu falei, porra, é completamente diferente. Você vê como é o olho da pessoa, né? Para mim, de um lado, você tem a ausência de tudo, um reflexo da luz, que é branca, e do outro lado você tem o branco, o muro pintado de branco, uma coisa pintada. Quem é que viu? Só eu. Tinha uns 30 engenheiros. Placar do 30-1.
Ninguém viu. Isso que você está falando é verdade, viu? O Serginho vive mandando vídeo para mim e ele fala, dá uma olhada, ó, desfocou, Serginho. Tô vendo desfocar nada, para mim tá igual. Nossa, mas é o problema que o Marcos tem, é o que eu tenho. Salta o olho, é uma coisa que pula tanto na cara, que parece dar um tapa na tua cara e fala assim, puta, olha que bosta isso aqui. Não tem como você não enxergar. E aí eu olho, Marinho. E o Marcos ainda pegou uma época muito difícil, porque essa transição... Marca um outro oftalmo para você, pode. Não, é porque essa transição... A coisa em si, a tecnicalidade da coisa, essa coisa que a gente está conversando a respeito, que é isso, não solariza, porque a câmera, a digital, em altas luzes, solariza a imagem, entendeu? Mas as pessoas não sabem o que é isso, e está cagando, na verdade não faz diferença. Agora, o que eu acho é que se você causa uma estranheza no olhar, ninguém vê. Então, eu não queria causar estranheza no olhar. Eu não quero cortar... Por que eu vou cortar as camadas atmosféricas? É a mesma coisa você pegar um carro e ir para Teresópolis, e aí você passa na estrada de Teresópolis, de Petrópolis ou de Friburgo, e você tem uns vãos onde você vê a montanha ao longe. Uma fica azul escuro, a outra fica azul claro, a outra mais clara ainda, a outra fica verde clarinho. Porque foi alguém lá e pintou aquelas coisas? Não, isso é intervenção da atmosfera. Então, isto é o que o fato de ser a intervenção da atmosfera é uma coisa que também não me causa grande emoção. Estou cagando para a atmosfera. O problema é o seguinte, é que é como a gente vê, é isto que eu estou falando. Eu estou falando que se eu quero filmar como a gente vê, eu não vou filmar. E aí briguei, a gente não filmou. Porque aí eu briguei porque eu achava importante para o meu conforto, embora muita gente não veja diferença, né? Eu acho que a grande parte das pessoas não tem diferença, porque a gente não filma isso, não é um filme sobre a paisagem. O filme se passa na frente da paisagem, né? O trem chega, o que nós estávamos filmando era um trem chegando. O trem chegava, a gente cortava, já estava na estação, o Nenine desembarcava do trem, parará, você continua a contar a história. Entendeu? E filmamos lá no Ramal da Penha, aí foi maravilhoso, adoro esses lugares e tal, numa noturna lá, e foi ótimo, e vamos em frente. E nós filmamos um desastre de trem que foi muito complicado de filmar. O filme começa com o personagem do Nanini enguiçando numa linha de trem, aquele enguiço que é fatal. Ele enguiçou em cima da linha de trem. E o trem está vindo. É um pesadelo dele. E o trem pega o carro e leva o carro arrastando. Eu vi uma reportagem agora na televisão que o cara do caminhão pegou uma motocicleta e arrastou por 20 quilômetros. O cara se salvou, pulou, mas é muito mais impressionante do que o filme. Mas, de qualquer maneira, o fato é que a gente sabia que essas coisas... É o que eu digo para os meus alunos também, esses meus alunos que ouvem um monte, né? Eu digo para eles, olha, não cause trepidação. Quer dizer, se você percebesse, eu estou vendo um professor agora aqui na tela, se você percebesse que aquele olhar estava deformado, você ia querer saber a razão pela qual esse olhar, embora fosse um take curto, isso poderia causar uma estranheza que é indesejável. Por isso é que eu brigo. Só por isso, mais nada. É só por isso. É para que você não tenha fantasmas dentro do quarto quando você conta a história para criança, porra. Porque não tem que ter fantasma. O argumento é muito bom. Não, o argumento é perfeito. Né? Porque esse período que o Flaxman está falando dessa mudança do digital do vídeo do digital, né? A chegada do digital foi muito difícil, porque você, inclusive, tinha uma barreira muito grande. Acho que eu comentei isso com o Nonato, acho que foi com o Nonato, que é justamente aquela coisa do tipo, o pessoal do cinema e o pessoal de vídeo, né? Que aí você tem Globos, etc., da vida. Tinham aquela visão que não enxergam aquela qualidade que você tinha na película. Mas, por exemplo, o Valtinho Carvalho, quando ele começou a rodar em digital, ele rodou um filme do João Falcão. E o filme foi todo... Eu não lembro qual é o nome do filme. Foi o primeiro filme do João. E aí ele rodou. Eu falei, Valtinho, deixa eu ir para o set para te ajudar.
Aí não sei por que no final da história não rolou. Eu estava com a minha estrutura dentro da Labocine, não sei se você conheceu aquela estrutura digital dentro da Labocine, de pós-produção. Então, eu montei aquilo lá, junto com eles. Aquilo aí era a minha produtora que se transformou naquilo lá. E aí, o que aconteceu? O Valtinho, quando apareceu com o filme do João, o filme do João foi todo para pós-produção, para retoque, porque ele filmou com digital. E aí, e era dentro de um estúdio com eu sei que filme é. Sabe qual é o filme? Eu não vi o filme, mas eu sei porque eu estava sempre filmando lá no Polo e eu estava num estúdio perto, do lado. Flaxman, eu queria me matar. Tinha todas as emendas de parede do estúdio. Estavam ali, tudo, o Valtinho, putz, vazou tudo isso. Falei, não, vazou não, Valtinho. É porque eu te falei que eu tinha que estar junto para te ajudar nisso. Para justamente a gente evitar esse problema. E na época as câmeras digitais não pegavam as câmeras de cinema ainda. Então, o pessoal que estava acostumado com película teve muita dificuldade. Os diretores de fotografia. As lentes, isso. Pois é. Mas o digital está aí, né? Pois é. Para mim, tem uma grande diferença entre o digital e película. Né? Qual é a grande diferença? A diferença é que qualquer um sabe, que é a seguinte: a plataforma de um é uma tela luminosa e a plataforma do outro é uma parede que não tem luminosidade nenhuma, apagada, onde você projeta uma imagem. Isso é muito diferente. E isso parte da consistência que a gente está falando da imagem do negativo, é essa solidez da imagem projetada. Mas tudo é hábito, né? Eu vejo esses seriados, eu adoro seriado, vejo seriado um atrás do outro. E vejo seriados tão bons, alguns excelentes, inclusive, porque o movimento do mercado, em função do digital, produziu agora, nos Estados Unidos, agora que eu estou falando nos últimos anos, com a Netflix, com essas coisas todas, uma corrida aos diretores de cinema, aos elencos de cinema. Você tem seriados em cartaz na Netflix que você jamais conseguiria reunir um elenco desse num filme, nunca, porque você não teria dinheiro para pagar, nenhum produtor teria dinheiro para pagar. Então, teve uma mudança. Aqui no Brasil estão fazendo na contramão. Aqui eles chegaram para, como sempre, né? Chegaram para arrochar o mercado. Né? Mas isso é uma outra conversa para um outro dia. Causado pelo digital. Não é pelo digital, é pela nova mídia, né? Pelo streaming. Né? E aí é toda uma conversa enorme também, que nós não vamos ter agora, né? Eu acho. Não, o Marcos é mais um daqueles convidados lindos que a gente tem que fazer outro programa. Com certeza. Porque é tanta história, tanta coisa legal que a gente fica acumulando pergunta, acumulando história que a gente quer saber. Eu vou começar a ver cinema com outros olhos agora. Isso é muito tempo, já está tempo demais na pista. A gente não chegou nem na parte de arquiteto dele, das reformas de Maison de France, acho que o centro de convenções do IAMB, alguma coisa assim. Tem bastante coisa. Eu posso resumir isso rapidamente. Isso aí é o seguinte: durante na minha vida profissional, eu fui para Paris, passei 5 anos em Paris, foram anos maravilhosos, incríveis. Paris fervilhando. Hã? Paris fervilhando. Paris fervilhando. Foi numa época que eu saí daqui em 68, em 67, portanto, na antivéspera do AI-5, né? Em 68 eu estava em Paris, e em 68 eu estava em Paris com Oficina. E só para relembrar vocês rapidamente, em 68 aconteceu, eu estava fazendo uma bolsa em Paris, uma bolsa do governo francês, com complemento do Itamaraty, então eu estava felicíssimo, estava conhecendo Paris, né? Eu tinha 22 anos, e aquela miséria, pouco dinheiro, mas eu estava absolutamente fascinado, e eu fui por causa do Elias Bauer. O Elias Bauer estudou em Praga, e na época eu conhecia a arte gráfica, principalmente de Praga, era de primeiríssima linha, não tinha nada no mundo inteiro que bater. Então eu fui, peguei um trem em Paris, viajei 24 horas e cheguei em Praga para visitar lá o
o Instituto de Cenografia de Praga. E conheci em Praga eu fiquei 40 dias, mudo. Só eu virei mímico, porque eu não falava nada de tcheco e eles, a segunda língua que eles arranham, falam muito mal, e eu não falava nada, era o alemão. Então, francês e inglês, que eu falava razoavelmente, não eram utilizados. Mas eu me tornei um mímico bastante eficaz, conseguia jantar, tal, parará, e conhecia as pessoas e tudo. E voltei para Paris com um convite do diretor do Instituto, para quem eu levei quatro fotografias de cenarinhos que eu tinha desenhado para o teatro aqui no Brasil, amadores ainda, e o cara publicou na revista e falou: você é o nosso convidado, venha trabalhar aqui, venha, acaba a bolsa lá, acaba em junho, vem para cá. Então, para relembrar historicamente o que aconteceu maio de 68, em Paris, em que as pessoas tiraram os pavimentos e jogavam na polícia, tiravam o calçamento do Saint-Germain-des-Prés e jogavam na polícia, um episódio bastante conhecido, né? Na época do De Gaulle. Em Praga, na mesma época, os tanques russos entraram e tinha um cara que era um liberal chamado Dubček no governo, que foi deposto. Teve um golpe, portanto, do exército russo lá na Tchecoslováquia. E aí eu fui convidado gentilmente pelo governo francês, eu e todos os estudantes latino-americanos, a me retirar, a voltar para casa. Como eu tinha uma segunda passagem, que eu tinha ganho o prêmio, e eles davam a passagem de volta ao governo francês. Eu tinha uma segunda, então eu devolvi a passagem para eles e fiquei clandestino alguns meses. Mas depois voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil. Cheguei aqui, a primeira coisa que fizeram foi tomar todos os livros que eu tinha comprado, aquela coisa, aquele espetáculo de boçalidade da época. E fiquei por aqui. Então, foram 5 anos lá, e depois que eu voltei, aí eu comecei a decidir de fazer isso a sério mesmo. Até então, eu estava interessado em, por exemplo, feminismo. Eu estava com grandes mulheres que eram pioneiras no feminismo mundial. Também na antipsiquiatria. Eu entrei numa da antipsiquiatria, então estudei antipsiquiatria beça. Fiz parte de um grupo de estudo de psiquiatras, por isso que o fascínio da psiquiatria, da antipsiquiatria, com ácido lisérgico. Mas junto com esse grupo, que era seríssimo, não tinha rock and roll na história, não. Era seríssimo. Em suma, foi uma experiência, foi uma época rica. E quando eu voltei e falei, vou encarar profissionalmente o lance mesmo, vou fazer. E continuei minha carreira, continuei aqui. Sensacional, senhores. Coisa maravilhosa, meus queridos. Temos que marcar um novo, que eu quero fazer essa parte do digital com o Flaxman. Atrás, esse quadro aqui é um quadro fora da linha, quer dizer, porque eu sou amigo e sócio do Vergara há muitos anos. Desde Paris, inclusive, ele esteve na minha casa em Paris, quando eu tive esse autoexílio lá em Paris. E esse desenho é fora da linha de criação dele. Eu peguei para mim, eu ganhei quando fiz 50 anos. Na verdade, ele me deu, né? Ele é lindo. É maravilhoso, né? Vou sair da frente. É isso. Só para essa coisa atrás pela metade, né? Se você tivesse um filme comigo e cortar o meu quadro pela metade, eu já ia pular na jugular do cara. Ia dar ruim. Ainda mais se fosse fotografia do Nonato, né? O Nonato, tem uma história com o Nonato, que é uma história besta, mas que eu adoro e que é verdadeira, que há alguns anos atrás, eu e o Nonato fomos fazer uma comédia bem... comédia mesmo, comédia ligeira, dirigida por uma amiga nossa que estava começando na direção, então, muita amiga nossa, uma graça de pessoa, gente finíssima e tudo. E aí, nós estávamos um dia no intervalo e eu falei para o Nonato, eu acho que nós já estamos no fundo do poço. Isso aqui é fundo... Porque a gente na verdade, não tinha muito o que fazer além do óbvio ululante, né? Fizemos direito, o filme é feito direitinho, mas a gente se divertia demais. E eu falava assim, isso aqui é meio fundo do poço, porque eu já passei por terrenos mais sólidos, digamos assim. Aí o Nonato dizia,
é verdade, estamos no fundo do poço. Bom, aí corta para anos depois, nos reencontramos numa outra produção, e eu falei para ele, Nonato, não era o fundo do poço. Ele falou, é verdade, tem o Purão, nós esquecemos do Purão. O Nonato é uma figura, é um querido, é um grande amigo meu. Não, eu falo, ele no set de filmagem é risada o tempo todo. Que delícia. Ele é muito divertido. Senhores, vamos posar? Senão a gente não acaba esse programa, vai escalar. Tá vamos até Paris daqui a pouco. Encerra aí, Vamos abrir o flap. Então. Marcos, cara, foi sensacional o papo. A gente vai ter que marcar outro, que eu quero conversar com essa parte do digital aí, desse impacto da chegada do digital. Esse papo ainda tem que render. Vamos marcar um segundo voo. Queria te agradecer demais. Foi assim, cara, maravilhoso, maravilhoso. Muito mais do que a gente esperava, com certeza. E, senhores, agora é com vocês, Marcos, se despedir. Um prazerzaço te conhecer, ter a oportunidade de te ouvir, de aprender essas coisas incríveis que você trouxe para a gente aqui. Muito obrigado. Ponte Aérea está à sua disposição sempre. Vai ser um prazer poder ter você de novo com a gente aqui, com certeza. Muito obrigado pelo teu carinho com a gente aqui. Muito obrigado, querido. Isso aí. Agradecer. Obrigado, Marcos. Show de bola. Eu não sou mais o mesmo depois que essa galera de cinema está vindo aqui, né? Porque a gente começa a ver... Então, te agradecer demais, valeu, show de bola, foi muito legal. Eu queria agradecer a vocês, e eu acho que a conversa boa de cinema são duas conversas. Uma sobre filmes. Eu adoro fazer isso também, se vocês quiserem. Não é fazer análise, eu não sou crítico, eu não sou nada. Não sou crítico de cinema, não sou coisa nenhuma. Mas você falar de cinema sempre é um prazer. As pessoas gostam de ouvir falar, e o chamado atrás das câmeras é um mundo que não é registrado. Agora tem muito registro de making off, então, mas nunca é registrado. É um mundo que é um mundo dos amigos, que é um mundo que quem consegue chegar lá e permanecer lá é uma pessoa que tem este lado da vida resolvido de maneira feliz. É o que eu me sinto, entendeu? Foi isso. Foi uma alegria estar com vocês, e se vocês quiserem mais conversas, vocês já viram que falar não é um problema, né? Vamos nessa, gente. Muito obrigado, Marcos. Então, tá, gente. Serginho, Paulinho. Senhores, Voo maravilhoso, prazer. como sempre. Muito obrigado. Obrigado. Marcos, até daqui a pouco. Desculpa eu ter estragado o teu filme Vila Lobos com meus efeitos, tá? Você não falou dos efeitos. Então... Não, tem essa história maravilhosa que eu vou contar só para for the record. É o seguinte, eu acho que você está falando disso. Tinha uma sequência no Vila Lobos que era uma coisa que era uma coisa que se reportava a um fato histórico, que teve um momento em que o Vila Lobos foi convidado para ser uma espécie de ministro, não sei o que é, um conselheiro de educação nacional, e ele introduziu o ensino do canto orfeônico. Sim. Eu estudei canto orfeônico, né? Então, era uma coisa... E teve esse desfile no campo do Vasco, que a gente viu fotografias, ele estava naquele na Mercedes, descoberto, deu a volta, todo mundo com bandeirinha, e era tudo mais ou menos ensaiado com alunos da escola primária. E esses alunos cantavam, não me lembro o que eles cantavam, eu sabia o que eles cantavam, não me lembro mais. Bom, em suma, tudo bem. Aí, vamos filmar. E aí, esses caras, isso foi uma decisão nossa, que cada criança, eram, sei lá, 500 crianças, 300, era um número enorme. Cada uma criança receberia um balão de gás, com gás, e seguraria no centro do gramado. Então, era um monte de crianças segurando, com medo que criança soltasse, e as crianças andavam para lá, andavam para uma confusão para manter aquilo tudo alinhado. E aí, falando para o Zelito, porra, o Zelito, se toca, vamos rodar, está todo mundo no gramado. Ele falou, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, avisa para o pessoal lá embaixo pelo rádio, que na hora que eu tirar o boné, dão um sinal para as crianças soltarem os balões. Tá bom. Aí ele falou, então está tudo combinado? Tá. Ele tirou o boné para coçar a cabeça antes de dar o sinal, e os balões foram embora.
Essa cena teve que ser digitalizada. Você está falando dessa cena, Sérgio? Essa é uma delas. Ah, pois é. Essa, eu só fui. Ó, foi bom, validaram a minha história, viu que a minha história é real, né? E eu escondi essa história, o Zelito um dia contou essa história. Eu falei, agora que o Zelito contou, eu posso contar. Mas e o que aconteceu foi que o Valtinho Carvalho pegou só o final do movimento e as crianças. Aí o que aconteceu? Eu fui só nesse dia para filmagem para fazer a duplicação das crianças da arquibancada. E aí o que aconteceu? Quando aconteceu a lambança, tava perdido, não ia rodar mais, não tinha mais balão, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, né? E aí eu falei, o cara que tava comigo, que era meu braço direito da produtora, eu falei, Flávio, vamos tentar rodar isso com balão virtual e tudo, porque na época tava muito novo esse efeito também, era uma coisa muito... É isso mesmo. E aí eu falei, bom, tá perdido o dia. Aí eu falei com o Frazão, fala com os elites se a gente pode rodar com as crianças só, fazendo o movimento do braço, e eu vou tentar inserir os balões 3D. Aí acabou que funcionou direitinho, não ficou assim. Funcionou direitinho, sim. Tem uns vacilos de cor e tudo, porque na época a gente não tinha uma experiência de cinema, foi o primeiro filme. Mas não, eu passei por duplicações inacreditáveis. Eu fui aprendendo também, né? Com duplicações. Mas no Xangô, por exemplo, tinha um figurante, tinha um barbão branco. Nossa. E que na plateia. Aí, quando eu olhei o primeiro corte que eles tinham feito, a primeira inserção, eu falei, não é possível, tem 4 gêmeos na plateia, porque o cara chamava tanta atenção que você via que o cara estava sentado na segunda fila esquerda, na fila do meio, no meio, na fila da direita atrás, e mais atrás, o cara de capa 4, então, e aquele cara se destacava. Então, depois, a partir daí, a gente fazia uma vigilância severa. Então, tinha umas mulheres com turbante que eu barrava na porta para não ser manjado. Mas depois, hoje em dia, qualquer garoto, eu acho que o meu neto de 6 anos faz isso sem problema. Né? Porque na realidade, você, só estendendo mais um tiquinho, o pessoal bobeava por quê? Quando você faz um módulo, e esse módulo eu replico. Só que o que o pessoal fica com preguiça? Eu faço um módulo, aí eu desloco esse módulo todo para o lugar 2. Só que eu mudo a ordem das pessoas justamente para não acontecer esse ponto de referência. Mas quando tem um cara chamando tanta atenção, tem que tirar, porque é ponto de referência. Exatamente. Não, quando tem qualquer filme... Where's Wally, né? Qualquer filme... É o X de fita gomada em cima do green screen, né? É o tracking, né? Você é o tracking. Você traqueia através do... Bom, chega, gente. Um abraço, beijo para vocês. Obrigado. Obrigado, Fláxima. Um abraço, querido. Já, tudo de bom para vocês. Espero que o público do programa de vocês goste da nossa conversa. Com certeza. Com certeza. Depois eu falo contigo, Fláxima. Tá bom. Brigadaço. Serginho, Paulinho. Falou, Marinho. Obrigado, cara. Até já. Fiquem com Deus. Até já. Beijo.